Doutor Paulo Egídio, o homem tem problema com o tamanho do pênis mole ou duro? Dos dois jeitos. É possível aumentar o tamanho do pênis ou não? Então, E o limite do possível é até quanto? Existe algum exercício que a gente pode fazer para aumentar o tamanho do pênis ou isso não existe? olha, A realidade do pênis brasileiro é igual a de um ator pornô? eu já atendi ator pornô, né? Bombinha para esticar o pênis funciona ou é perigoso? Você pediu e o campeão de audiência está de volta. Cirurgião e urologista Paulo Egídio, seja bem-vindo mais uma vez É sempre um prazer. ao Ping Pong com Bonfá. Esse bate-papo sempre engrandece e me faz feliz. É um bate-papo Levar anual informação. já, né? Já. Já é a terceira vez que estamos E juntos. agradeço sempre os espectadores que fazem perguntas. Você falou que teve 650 comentários à última entrevista. fantástico. Bom, lembrar vocês aqui que essa entrevista não é uma consulta médica. Se você tiver algum problema com o seu pênis, procure um médico urologista na sua cidade para falar do seu caso específico. Para quem não sabe, o Dr. Paulo Egídio, meu entrevistado, é reconhecido mundialmente pela técnica Egídio de reconstrução peniana. E o Dr. Paulo também é autor de livros e artigos científicos, além de ser professor em congressos no Brasil e no exterior. Acertei? Muito obrigado. Acertou. Eu vou abrir de cara com uma dúvida, que acho que é a dúvida que atinge milhões de homens. É possível aumentar o tamanho do pênis ou não? Então, é possível aumentar até um limite. Qual é esse limite? Em cima de uma membrana, essa membrana chama-se túnica albugínea, Certo. mas eu vou traduzir o que é essa membrana. Essa membrana é uma camada fina, 1 milímetro de espessura, é como se fosse esse papel, Olha. vamos dizer, Sim. e essa membrana é como se fosse a câmara de ar, que no caso é a câmara de sangue. Então, quando nós temos uma ereção e pressurizamos essa câmara hidráulica, essa membrana túnica que vai determinar o tamanho e o calibre do pênis. O que acontece com essa membrana? Ao longo da vida, ela pode sofrer retrações. São fibroses, cicatrizes ao longo dela que leva à retração. Qual o procedimento que eu posso fazer para oferecer o melhor tamanho? São incisões nessa membrana, só na espessura dela, que vai fazer essa membrana esticar até o limite dos nervos. Então imagine isto sendo a túnica, a membrana. Certo. Eu vou abrindo pequenas fendas nela, múltiplas fendas, para oferecer essa expansão tecidual. Eu vou produzir, alongar, é só aumentar o número de fendas e de cortes para chegar até o limite do possível. E o limite do possível é até quanto? 2 centímetros? Então, 3? na média dos doentes que eu tenho operado, uma média de 3,2 centímetros. Uns aumentam mais, outros menos, mas na média 3,2 centímetros. E doutor Paulo Egídio, quem é que pode fazer esse tipo de cirurgia? Ela é indicada para todo mundo? Não, ela é indicada para os pacientes que têm problema funcional no pênis. Eu vou traduzir o que é problema funcional. Uma dificuldade de penetração. O pênis não tem boa firmeza. Uma coisa é dificuldade de entrar. A ponta não tem firmeza, ele dobra ou a base dobra. Já tem problema funcional. Certo. Outro, ele lubrifica bem, ajudou com a mão, penetrou. Vai fazer o movimento, fica dobrando, escapando. Ou uma dificuldade de ter ou de manter a ereção até completar o ato. Então você está me dizendo que não é todo mundo que quiser pode operar. Eu tenho 15 centímetros, quero que o meu pênis tenha 20. Opera aí, doutor. Ele não tem nenhum desses problemas. Você não vai operar. Não vou operar, mas vou dizer para ele, olha, não perca as esperanças.
O que é não perder as esperanças? O dia que você tiver o problema funcional, que é a dificuldade de penetrar, ou penetrou e escapa com facilidade, ou a ereção cada vez mais difícil ter ou de manter até completar o ato sexual, você está indicado. Em que casos você não opera? Então, o critério de seleção é o seguinte: você tem dificuldade de penetração? Não, penetra super bem. Durante o ato escapa com facilidade? Não, não escapa com facilidade. Você tem dificuldade de ter ou de manter rigidez no pênis até completar o ato? Não, é perfeito. Estou falando, então não chegou a hora de oferecer, de operar. Quando eu alongo, chego aí no limite dos nervos, aí eu posso adequar o calibre. Uma coisa é eu fazer as incisões de relaxamento para alongar o tamanho. Certo. Alonguei o tamanho, eu faço os cortezinhos para ajustar o calibre. Então, às vezes o paciente, ele não deseja tanto tamanho, mas ele quer mais calibre. Você está dizendo que ele tem um pênis fino e ele quer um pênis mais grosso. Exato. E outra adequação que é possível ter também é com o tamanho do escroto, do saco. De acordo com o tamanho do pênis e o calibre do pênis, você pode dar uma proporção para o escroto. Ah, também pode? Pode. Ah, isso eu não sabia. É possível fazer ajustes. Tamanho, até o limite dos nervos, adequar o calibre para esse tamanho, e se o escroto estiver desproporcional, pode adequar o escroto também. Aí você tem a melhor aparência, porque estética boa é quando tem simetria. Claro. Dr. Paulo Egídio, o homem tem problema com o tamanho do pênis mole ou duro? Dos dois jeitos. Só que às vezes um paciente é só mole, duro, ele está satisfeito. O outro mole, ele não está nem aí, mas duro ele acha que é pequeno. E tem outros que relacionam com calibre, unicamente com calibre. Sabe por que eu te perguntei do pênis mole e pênis duro? Porque eu acho que... Aí eu quero ouvir tua opinião. Você acha que tem muito homem que gosta de exibir pênis grande e mole na sunga de praia, nos shorts, na academia e no vestiário, por exemplo? Eu tenho os dois tipos de pacientes. Tem pacientes que quando eu faço a reconstrução, coloco o implante que o pênis fica mais esticado. Eu já tive um paciente que usava meia para fazer volume. Quando eu fiz essa reconstrução, coloquei um implante, parecia uma criança de felicidade. Doutor, não vou precisar mais usar meia. Aí tem pacientes que têm a preocupação quando reconstrói e faz um implante, que fica um pênis mais alongado. Doutor, como é que eu vou esconder? Por quê? Então porque ele quer fazer o menos volume possível. Aí tem as opções de próteses infláveis, que você desinfla, pode apertar, faz menos volume. Ou usa uma cueca bem apertada numa prótese maleável, que também disfarça. Aí uns vão usar a sunga e usam a sunga justamente porque tem mais volume para ser visto e ser comentado. Ah, isso tem bastante. Praia, né? Porque ele gosta. De mostrar a mala, né? Como o povo fala. A potência. Outros se sentem constrangidos. Então, às vezes prefere usar um shorts, uma sunga e um shorts por cima. Para não marcar tanto. Para não marcar tanto. Ou seja, tem que ver a individualidade de cada um e adequar a cirurgia, o pênis, a roupa, para que venha atender a todos os aspectos. Bombinha para esticar o pênis, funciona ou é perigoso? Essas bombas, elas criam um vácuo. Já viu ventosa? Sim, que a gente usa para prender no vidro. Ou chupada. Aquela chupada que fica a marca, entendeu? É uma ventosa. Então, essas bombas de sucção, elas criam um vácuo. É tipo uma chupada, entendeu? Sim. Só que ela puxa, ela cria uma pressão negativa, porque está criando um vácuo, e o sangue é trazido para dentro do pênis. Tá? Então o que acontece? Quando você cria um vácuo, a glande fica, a cabeça do pênis nunca ficou tão cheia, porque é vácuo. Incha. Mas tem que tomar cuidado de não fazer muito vácuo, muita pressão, não criar hematoma, não usar anel por muito tempo. O que pode gerar essas coisas todas? O sangue precisa se renovar, né?
Então, quando você criou o vácuo... Você travou. E soltou um anel, você travou. A cada 20 minutos, meia hora, tinha que destravar para trocar o sangue. Porque senão os tecidos do pênis vão usando o oxigênio e pode faltar oxigênio para aquelas células. E aí? Que estrago, hein? Estraga células, né? Você acha que é perigoso usar essas bombinhas para esticar o pênis? Não digo que é perigoso, se for feito o uso de forma inadequada. É importante que eles leiam, entendam que não é necessário fazer uma sucção exagerada para não ter vazamento de sangue e ter hematoma, que é a puta chupada que fica o hematoma preto. Não deixar mais de que 20, 30 minutos. Se soltar o anel 20, 30 minutos depois. Existe algum exercício que a gente pode fazer para aumentar o tamanho do pênis ou isso não existe? Olha, existem vários exercícios aí que passam pela internet, de esquentar, colocar banho quente, fazer massagem como se fosse esticar os tecidos. Na prática, são tecidos muito rígidos, principalmente a túnica albugínea. Você vê que cirurgicamente eu tenho que fazer múltiplas fendas, abrir os cortes para efetivamente ela esticar. Imagine só numa tração ou só esticando, fazendo exercício, puxando, se isso vai ter grandes efeitos. A realidade do pênis brasileiro é igual de um ator pornô? Eu já atendi ator pornô, né? E eles realmente, o critério de seleção é tamanho, calibre, que foge do normal. Então vamos dizer, a gente procurar um filme pornô para trazer o que é normal e um comparativo para nós, não é uma boa opção. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, porque lá, o critério de seleção para ele ser ator pornô é que ele está fora do normal, fora do padrão. Nosso papo tá legal, né? Não perca a segunda parte da minha conversa com o Dr. Paulo Egídio.